Olha, já vou te antecipar um ponto importante aqui. Licitação é lucrativo? É lucrativo. Dá para faturar alto com licitação? Dá para faturar muito alto com licitação. Mas dá para fazer isso de qualquer jeito? Não. De qualquer jeito não dá. Para vencer licitações, você precisa ter uma estratégia. Você precisa saber o que você tem que fazer. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou te apresentar os 7 passos fundamentais para você ter sucesso no mercado de licitações, porque eu tenho certeza que esse mercado tem um potencial de explodir o faturamento do seu negócio. E olha só, o 6º e o 7º passo, eles vão abrir a sua mente. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos começar aqui. Primeiro passo que você tem que seguir, primeiro passo que você tem que ter em mente na hora que você for participar das suas licitações. Documentação. A documentação que você vai precisar para participar das suas licitações é a documentação que provavelmente você já tem aí na sua empresa. É a documentação básica. Então, com certeza, na sua empresa, você tem aí o seu cartão CNPJ, você já tem o seu contrato social, você já tem suas certidões negativas, você já tem todas as certidões que você precisa para participar de licitações. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Reunir essas documentações para você fazer um processo de credenciamento e habilitação. Toda vez que você for participar de um pregão eletrônico ou de uma dispensa eletrônica, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois nos próximos passos aqui no vídeo, você vai precisar ter essa documentação que provavelmente você já tem. Então o que você vai fazer? Você vai reunir todas essas documentações para você fazer o seu credenciamento. Rodolfo, eu tenho um MEI. O MEI, ele precisa dessa documentação? Precisa. E no caso específico do MEI, você não vai ter ali o contrato social. Você vai ter um documento equivalente que se chama CMEI. Então você vai estar utilizando o seu CMEI para fazer o credenciamento. No Brasil nós temos mais de 22 milhões de CNPJs abertos. Menos de 1% das empresas estão participando das licitações. Muitas delas acreditam que não podem participar. Ah, eu tenho um MEI, eu não posso participar de licitação. Eu tenho uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, eu não posso participar de licitação. Engano seu. A maioria das licitações são vencidas por pequenas empresas, por microempresas, o MEI também. Então, tira isso da sua cabeça se você acha que você não pode participar, não importa o porte da sua empresa, você pode estar participando das licitações e faturando alto. Então, o primeiro passo que você tem que ter é preparar a documentação que você vai utilizar para participar das disputas. Segundo passo, esse segundo passo aqui, a maioria das empresas não tem e é um dos ingredientes que falta para a empresa estar faturando mais. Sabe o que é? Meta. Você aí no seu negócio, você tem uma meta clara de faturamento? Você sabe quanto que você quer faturar no mês? Você sabe quanto você quer faturar no ano? Você sabe quanto que você tem que faturar no mês para bater a sua meta de faturamento no ano? Se você não sabe, tá errado. Você precisa ter clareza de onde você está hoje e onde você quer chegar. Porque a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, você sabe o que você tem que fazer para chegar lá. E quando a gente fala de licitações, de vendas para o governo, você tem várias possibilidades que você pode estar seguindo para atingir o seu resultado. Seja participando de uma dispensa, que eu vou explicar na sequência, seja um pregão. Ponto importantíssimo. Tenha clareza de onde você quer chegar, tenha uma meta clara, uma meta específica, uma meta smart, que assim você vai conseguir atingir essa sua meta, esse seu resultado. Terceiro passo, participar de dispensa eletrônica. O que é uma dispensa eletrônica? Quando o assunto é vendas para o governo, existe uma modalidade de compra que os órgãos públicos seguem, que são compras emergenciais, compras não planejadas. Imagina que você fez as compras do mês aí da sua casa e eventualmente você esqueceu de comprar leite, né? Você não vai esperar o próximo mês aí para comprar leite. Imagina só aí as suas crianças querendo tomar aquele chocolate, aquele café, você não vai esperar o próximo mês. Então o que você vai fazer? Você vai comprar esse leite de uma forma mais rápida, algo urgente, algo que não estava previsto. Então a dispensa eletrônica, ela funciona de uma forma muito semelhante quando a gente fala de vendas para o governo. O que pode acontecer nos órgãos são eventualidades, coisas que não estavam no planejamento. Então, um órgão público, quando ele tem uma necessidade urgente, ele faz uma dispensa eletrônica. A dispensa eletrônica é uma compra mais simples, é um processo mais dinâmico que o órgão público segue e para nós, como fornecedores, é muito mais fácil para nós estarmos participando. Então, se você está começando no mercado agora, você ainda não tem muita experiência, é interessante que você comece nas dispensas porque ela tem essa característica. É muito mais simples para você começar, não tem tanta exigência de documento, dá para ter um resultado muito interessante nas dispensas. Mas, Rodolfo, eu consigo faturar R$100 mil por mês participando de dispensa?
Com toda certeza. Eu tenho alguns alunos no Listante Sistema que faturam aí seus 150, 200 mil reais por mês somente participando de dispensa. Porque tem muita oportunidade. Todos os dias você vai ter mais de 1000 oportunidades diferentes nas dispensas dos mais variados produtos, dos mais variados nichos, dos mais variados valores para você conseguir atingir a sua meta de faturamento. Então você pode ter um faturamento de mais de 100 mil reais por mês com uma margem que pode ultrapassar 20%, com uma margem excelente. E aí nós entramos no nosso quarto passo. Esse passo ele é fundamental para te credenciar para as oportunidades maiores que são os pregões eletrônicos. É por isso que eu recomendo que você que não tem uma experiência ainda, está com uma empresa recém-aberta, ainda não tem tanta musculatura, você comece na dispensa, porque você vai começar a entender do processo, começar a ter seus primeiros resultados e começar a conquistar seus primeiros atestados de capacidade técnica, que é o nosso quarto passo, você conquistar os seus atestados de capacidade técnica. Rodolfo, o que são esses atestados? Você já comprou em marketplaces como Mercado Livre, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Amazon? Como é que é o seu processo de compra? Imagina aí que você vai comprar um notebook lá. Você não vai comprar no primeiro vendedor que aparece. Você vai olhar ali as recomendações, as estrelas, se é um vendedor que tem uma boa qualificação, não é? Afinal de contas, é o seu investimento, é o seu dinheiro que está em jogo. Então você vai comprar, às vezes, até num preço um pouco maior, mas de um vendedor mais qualificado. Então, como é que você comprova a qualificação desse vendedor? Olhando as estrelinhas, os comentários, ver se ele é um bom parceiro do marketplace. Então, isso é semelhante ao atestado de capacidade técnica. O atestado de capacidade técnica visa mostrar que aquela empresa presta um bom serviço, que ela vende um produto de qualidade, que o produto é original. Então, quando um órgão público ele vai fazer um pregão, na maioria das vezes, ele vai exigir um atestado de capacidade técnica, ou seja, ele vai exigir uma comprovação que aquela empresa já prestou aquele serviço, que aquela empresa já vendeu aquele produto, que deu tudo certo. Então, o atestado de capacidade técnica, ele vai abrir as portas para você participar dos contratos milionários, que são os pregões eletrônicos, que é o nosso quinto passo, participação em pregões eletrônicos. Diferente da dispensa eletrônica, o pregão eletrônico ele é um processo que vai exigir mais da sua empresa. E por que normalmente ele exige mais da sua empresa? Porque é um processo que tem um volume financeiro maior do que o da dispensa. Então o pregão ele pode exigir que a sua empresa tenha mais documentações, tenha atestados de capacidade técnica, mas o volume financeiro é muito maior. Diferente da dispensa eletrônica, que é uma compra emergencial, o pregão eletrônico normalmente é uma compra cíclica. Então o órgão público ele tende a estar sempre comprando aquele produto ou contratando aquele serviço. Um exemplo, no Brasil nós temos o alistamento militar, que é obrigatório. Então você concorda comigo que no ano passado nós tínhamos soldados entrando no Exército. Nesse ano nós vamos ter soldados entrando no Exército. No ano que vem nós vamos ter soldados entrando no Exército. No outro ano também. E assim sucessivamente. Concorda comigo? Só que o soldado, quando ele entra no Exército, ele recebe camiseta, ele recebe japona, ele recebe bota, ele se alimenta no quartel, ele dorme no quartel, então ele tem uma cama, ele tem uma roupa de cama, ele tem uma toalha. Então esses são alguns elementos que o Exército tem que fornecer para o soldado. Só que como que o Exército compra esses elementos? Ele compra através das licitações, ou seja, tem uma empresa vendendo a bota, tem uma empresa vendendo a camiseta, tem uma empresa vendendo short, tem uma empresa vendendo gêneros alimentícios, tem uma empresa vendendo cama, tem uma empresa vendendo colchão. E por que não ser a sua empresa? Então é um mercado que ele é cíclico, é uma característica dos pregões eletrônicos, essa questão dele ser cíclico. Então aquela oportunidade ela tende a se repetir, o que é muito bom para o seu negócio. Por quê? Se você não pôde participar de uma oportunidade hoje, na próxima oportunidade você pode se preparar e participar. Só que nós estamos falando aí de contratos que podem chegar na casa dos milhões de reais. Contratos de 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões, 100 milhões de reais. Tem para todos os tamanhos e todos os bolsos, vamos colocar assim. Então, se você tiver uma meta, quer faturar 1 milhão de reais nesse ano, às vezes um único pregão vai te dar o faturamento que você está buscando. Você pode ter margens maiores do que normalmente você tem ali na dispensa, margens que podem passar dos 30% de lucro. Isso aqui eu não estou falando pela minha experiência somente, estou falando dos meus alunos do Listante Sistema. Eu já formei mais de 10 mil alunos e os alunos do Listante Sistema têm uma margem média que ultrapassa aí os 30%. Então imagina você com um contrato aí na casa dos milhões de reais com 30% de margem. Incrível, né? Então isso você consegue participando dos pregões eletrônicos. E aí você pode estar pensando, poxa Rodolfo, eu não tenho capital para agendar um contrato de 1 milhão de reais. Como é que eu faço? Eu deixo de participar de uma oportunidade de 1 milhão de reais
Porque eu não tenho capital? Não. Aí nós entramos no nosso sexto passo, que é como alavancar crédito para o seu negócio. Hoje existem várias iniciativas de crédito para você conseguir girar o seu contrato. Às vezes não é nem saudável você ficar girando o seu dinheiro, é muito mais interessante você girar o dinheiro de outras pessoas. É o que eu chamo de OPM, Other People Money, que é você pegar dinheiro de terceiros, às vezes de banco, às vezes de investidor, às vezes do próprio governo, para girar o seu contrato. Lógico, tudo tem juros, importante que você precifique tudo isso na sua composição de preço, que tudo faz muito sentido. Você consegue alavancar muito o seu negócio, consegue crescer bastante o seu faturamento usando o dinheiro de outras pessoas. E tem uma outra característica, principalmente quando eu vejo os alunos do Licitante Extremo, é que existem dois perfis de pessoas. As que são ricas e as que sabem multiplicar dinheiro. Então você participando de licitações, você vai saber multiplicar o dinheiro. Então o que você vai fazer? Você vai pegar crédito com as pessoas ricas, aquelas pessoas que têm dinheiro, para fazer o seu negócio crescer. Elas vão investir no seu negócio, você ter ótimas parcerias para girar o seu negócio, para fazer o seu negócio crescer. Então você consegue crescer o faturamento do seu negócio, você consegue escalar em resultado sem escalar em investimento. Investimento próprio, você vai usar crédito de terceiros para fazer o seu negócio crescer. Tem que saber como fazer, mas é uma baita forma de você aumentar o faturamento do seu negócio. E o sétimo passo, que na minha visão é o passo mais importante, é o passo fundamental para que você tenha resultado com licitações, vendendo para o governo, é você ter um método, você ter uma metodologia, você saber o que você tem que fazer em cada etapa. Não adianta só, não, o governo quer comprar o produto mais barato, ele quer comprar qualquer coisa, eu vou vender esse produto. Não, tem método, tem passo a passo, você tem que saber o que você tem que fazer em cada etapa, desde quando a oportunidade é publicada até quando ela se encerra. Existem estratégias que você tem que usar em cada um desses pontos para que você consiga ter resultado e alavancar aí o seu negócio. Eu demorei anos para desenvolver um método eficiente, um método que realmente funcionava, que hoje é o método Licitante Extremo, mas com você não precisa ser assim. Quando eu comecei, não tinha curso online, não tinha um mentor, não tinha alguém ali ensinando. Foi muito ali dando canelada, errando, aprendendo, às vezes errando mais do que acertando, para chegar onde eu estou hoje. Você tem a oportunidade de encurtar a sua jornada e acelerar os seus resultados utilizando o método Licitante Extremo. É o método que eu criei, é o método que já foi validado por mais de 10 mil alunos. Você tem a oportunidade de alavancar o faturamento do seu negócio fazendo tudo do jeito certo, sabendo o que você tem que fazer em cada etapa. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque as inscrições para o Licitante Extremo estão abertas. Então aproveita, aqui embaixo está escrito "Quero ser um Licitante Extremo". Você vai tocar lá e se inscrever agora para se tornar um Licitante Extremo e causar essa revolução aí no seu negócio. Então vai lá, toca, se inscreve e a gente se vê lá.